Olá, tudo bom com vocês? Que tal a gente falar um pouquinho sobre história da América? Já tem um tempo que a gente não fala sobre história da América Latina, né? A gente tem falado muito em história geral, Brasil, né? Brasil, claro, aparece muito, tudo a ver. Mas vamos falar rapidinho sobre história da América. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre bolivarismo. Você sabe o que foi o bolivarismo? Não sabe? Se não sabe, vai saber agora, tá? Bolivarismo, gente, foi a gente pode definir como uma doutrina política. Alguns falam em doutrina político-econômica, mas eu prefiro falar uma doutrina política, né, que ocorreu aqui na América Latina ao longo do século XIX, né, posteriormente às independências das colônias americanas. O nome bolivarismo deriva de Simão Bolívar. Simão Bolívar, todo mundo sabe, foi assim o grande herói das independências das colônias latino-americanas, né? Ao lado aí de José de San Martín, né, dos padres Hidalgo, Morelos, né? Sem dúvida o Bolívar é o grande ícone, né? O grande símbolo aí das independências das colônias latino-americanas. Tá? Então, o que foi o bolivarismo? Ora, o bolivarismo foi, conforme eu disse, uma doutrina encabeçada pelo Bolívar, e essa doutrina política ela tinha como objetivo principal uma unificação das antigas colônias, né, após as suas independências, uma unificação política dessas colônias, de modo que a América Latina se tornasse um continente o menos fragmentado politicamente possível. Ou seja, né, existe uma identidade linguística, existe uma identidade cultural entre os países da América Latina. É só você viajar de ponta a ponta, você vai ver que vai encontrar praticamente a mesma língua, né, com umas poucas variações. Existe, portanto, essa identidade. Ora, qual era a ideia do Bolívar? Qual era o objetivo dele? Era construir uma América Latina sólida, uma América Latina forte do ponto de vista político-econômico, para poder fazer frente ao imperialismo inglês, europeu, ao imperialismo norte-americano, principalmente. Todo mundo sabe dos objetivos da doutrina Monroe, né, desenvolvida aí pelos Estados Unidos logo após os primeiros anos da sua independência. A finalidade era exercer um imperialismo, um controle, né, interferir na política interna dos países da América Latina. Então, o Bolívar ele teve uma visão assim à frente da coisa, né? Ele percebeu que era necessário fortalecer a América Latina, impedindo que ela se fragmentasse em diversas unidades políticas, em diversos estados pequenos territorialmente e, evidentemente, menos fortalecidos. Tá? O que acabou acontecendo. Se você pegar o mapa da América Latina, pegando, né, a parte da chamada Mesoamérica, né, pegando a América Central, e você for descendo até lá no Cone Sul, você vai ver que vai encontrar vários países pequenos, nas Antilhas principalmente, países de pequena dimensão territorial, né, e isso, na visão bolivariana, seria uma coisa complicada, porque iria enfraquecer esses países, né, num futuro, como de fato acabou acontecendo, em termos de geopolítica, em termos de relações internacionais. Então a ideia do Bolívar era essa, né, promover essa unificação. Mas, infelizmente, né, o Bolívar ele esbarrou aí com a ambição, né, com os interesses locais dos caudilhos, né? Os caudilhos que eram assim equivalentes aos coronéis que existiram aqui no Brasil durante o período colonial, durante o primeiro, segundo reinado e durante a República Velha. Era o que? Era aquela aristocracia rural. No caso da América, da chamada América Espanhola, também aquela elite formada por grandes mineradores, né? Por militares. O próprio Bolívar era um militar, né? Era um homem de posses, tá? Era um crioulo, né, como se diz, um descendente de espanhol nascido na América,
mas tinham uma visão republicana, né? E tinham essa visão de unificar. Todo mundo sabe que a máxima do imperialismo dos países ricos e poderosos, né, quando eles querem controlar alguma região, algum continente, é dividir. Né? Dividindo, ele enfraquece. É aquela história do dividir para reinar. Né? Percebendo isso, o Bolívar tentou, né, promover essa América Latina unificada. Mas o sonho bolivariano ele esbarrou com a oposição das aristocracias rurais, dos caudilhos, das elites locais, dos donos de haciendas, de grandes propriedades, a famosa plantation, né, como a gente diz aqui em relação ao Brasil, tá? E isso tudo acabou impedindo, né, que aquele sonho da América Latina unificada ele não se tornasse uma realidade. Alguns líderes políticos aí autoritários aqui na América Latina, haja visto, né, haja vista a Venezuela, né, falam né, no socialismo moreno, né, em ressuscitar o bolivarismo. Né, a gente vê isso aí. Né, recentemente a gente tem visto aí. Né, mas, infelizmente, o sonho do Bolívar ele não se tornou uma realidade. Tá? E a América Latina se tornou presa fácil, né, do imperialismo internacional, destacadamente do imperialismo norte-americano. Tá bom, gente? Que pena que o sonho do Bolívar não se concretizou. Né? Seria bem interessante. Eu fico pensando assim, como seria se a América Latina hoje fosse formada por 3, 4 grandes países? Né? Como seria? Né? Será que seria diferente? Né? É um caso a pensar, não é? Então tá bom, gente. Beijão para vocês e até a próxima.